Por isso que eu digo, não é você que controla o teu cérebro, é sempre o teu cérebro que produz você, certo? Você é uma parte dessa narrativa, por isso que a gente pode ter despersonalização, por isso que às vezes a gente pode se ver descolado dessa narrativa. E isso a maioria das pessoas não entende, porque elas têm uma perspectiva que eu costumo dizer que é essencialista. A gente acha que a gente é alguma coisa por si, uma essência em si, quando na verdade a gente é um evento emergente de uma população de neurônios que estão conversando entre si. Quem que é você? Pensa aí na sua casa, quem que é você? Eu sou uma pessoa que estou em tal semestre da graduação, que tem outras pessoas que também estão. Tem um podcast, que se relaciona com... eu faço isso e, cara, é muito complicado você tentar se localizar dentro de um contexto, sabe? Dentro de um... Eu digo, não dá para você se localizar sem ser dentro de um contexto. E essa ideia de essência, ela distorce muito isso, porque a gente tem aquela ideia, por exemplo, de personalidade, como se a personalidade fosse alguma coisa que a gente nasce com, que ela não evolui com. Isso não existe, né? A personalidade, ela é uma construção dessa dinâmica entre o organismo e os seus ambientes, por assim dizer, né? Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Entre, tipo, a questão do preconceito, tipo, racial ou outras formas de preconceito, tipo, dentro disso, assim. Tipo, neurologicamente, o que justifica, o que causa? Tem a ver com isso? Tipo, da formação de tribos, de semelhantes, de... Sim. Ou são questões mais sociais e... Mas é que não dá para se desvincular uma coisa da outra, não dá para se desvincular questões sociais de questões individuais, porque, na verdade, esse paradoxo, ele não existe, né, velho? A gente é uma espécie interconectada. A ideia do individualismo é uma ideia muito recente, né? Ela vai surgir no século XVII, é onde a gente começa a ter o individualismo como um sistema de controle. Certo? Quando a política começa a atravessar essa questão do individualismo, né, velho? A gente vai começar a registrar os nascimentos, a registrar as doenças, a controlar os processos de aprendizagem dentro da escola, né? O quanto que um é melhor que o outro, essa coisa das classificações, a própria psiquiatria, a psicologia nascem dentro desse sistema, dessa perspectiva individualista. Mas essa perspectiva individualista, é como eu falei para vocês, ela é um mecanismo cognitivo. Para boa parte do processamento do cérebro não existe diferença entre o ambiente e o organismo. Ela vai surgir num determinado nível, é onde você entra como narrativa. Ou melhor, onde o cérebro constrói uma narrativa sobre você. Por isso que eu digo, não é você que controla o teu cérebro, é sempre o teu cérebro que produz você. Certo? Você é uma parte dessa narrativa, por isso que a gente pode ter despersonalização, por isso que às vezes a gente pode se ver descolado dessa narrativa. E isso a maioria das pessoas não entende, porque elas têm uma perspectiva que eu costumo dizer que é essencialista. A gente acha que a gente é alguma coisa por si, uma essência em si, quando na verdade a gente é um evento emergente de uma população de neurônios que estão conversando entre si. Isso é muito curioso, cara. É como se você fosse uma consequência de uma atividade química. E a sua percepção de eu relacionado a onde você está no mundo e as outras pessoas que estão próximas a você, Damasio tentou criar definir eu, né? Ele define o self, né? O self, que é uma situação extremamente complexa. Mas basicamente é você tentar se localizar. Quem que é o fermento, por exemplo? O fermento... Mas é meio que limitado aos sentidos também, de certa forma. E cara, quem que é o fermento? Quem que é você? Pensa aí na sua casa, quem que é você? Eu sou uma pessoa que estou em tal semestre da graduação, que tem outras pessoas que também estão. Tem um podcast, que se relaciona com... eu faço isso e, cara, é muito complicado você tentar se localizar dentro de um contexto, sabe? Dentro de um... Eu digo, não dá para você se localizar sem ser dentro de um contexto. Você só consegue responder quem é você a partir das relações que você estabelece com o meio. E essa ideia de essência, ela distorce muito isso, porque a gente tem aquela ideia, por exemplo, de personalidade, como se a personalidade fosse alguma coisa que a gente nasce com, que ela não evolui com. Isso não existe, né? A personalidade, ela é uma construção dessa dinâmica entre o organismo e os seus ambientes, por assim dizer, né? E essa ideia, por exemplo,
o Damais vai falar do self autobiográfico, que envolve as nossas memórias autobiográficas, né? Como a gente usa o passado e as nossas trajetórias para tentar definir e refletir quem a gente é. Mas a gente, a gente é sempre eu pro outro. Isso é muito legal, porque sempre quando eu localizo o self, eu sempre estou localizando ele em oposição a alguma coisa. Em relação a alguma coisa. Em relação, é sempre relacional. Não tem como definir sem parâmetros, assim, sei lá. Porque nós somos as relações que a gente estabelece e com o qual o nosso sistema nervoso está envolvido ali. Né? Essa questão de preconceito, cara, ela emerge nesse sentido porque o nosso cérebro ele é muito bom em formar padrões e aprender. Eu tenho volta e meia as pessoas me perguntam, em alguns contextos, minha opinião sobre cotas, por exemplo. Cara, qualquer tipo de cota do ponto de vista neurocientífico, ela vai ser tão mais eficaz quanto antes ela for implementada no sentido do indivíduo começar a conviver com outras pessoas, seja de outra cor, etc., cedo, porque aí não dá tempo do indivíduo ter essa formulação de padrões. Então, quando você chega, por exemplo, todo mundo é preconceituoso, não necessariamente no sentido pejorativo, mas você sempre tem um preconceito, porque isso evolutivamente falando foi importante no contexto de criação do seu comportamento. Por exemplo, se eu deixar você agora no meio da Índia, onde você não fala a língua, você não sabe onde está, você não conhece ninguém, você provavelmente vai ter uma tendência maior de procurar uma pessoa de uniforme ou com algum tipo de apito, alguma coisa que esteja orientando outras pessoas, porque você emitiu um preconceito que aquela pessoa, por estar de uniforme, é uma pessoa que provavelmente vai te ajudar, porque no passado, quando você se perdeu no shopping, em algum lugar, você procurou alguém de uniforme e te ajudou. Então, os seus antecessores determinaram o seu comportamento. Ou porque você viu alguém fazendo isso, ou porque você viu, ou alguém te falou, cara, falou. sempre procura alguém de uniforme se você estiver perdido. Então, alguém transmitiu aquele comportamento para você. O mesmo ocorre em contextos de preconceito, seja racial, seja homofóbico, etc. Você vê alguém emitindo aquele tipo de comportamento, ou uma vez ou outra faz aquele comportamento e acaba tendo aquela padronização específica. Mas então, na verdade, tipo, as cotas tipo, de universidade, assim, elas deveriam ser tipo no primário. Na minha opinião, sim, cara. Seria mais eficiente. Imagina uma criança, velho. Criança branca, só teve coleguinho branco até os 15 anos, aí nos 17 começa a entrar numa faculdade com um monte de gente que nunca viu. Tipo, já tem vários engramas formulados na cabeça dela, ela já tem um preconceito estabelecido, pode quebrar? Pode, mas, você tá inserindo uma novidade, que deveria, se tá desde cedo, ela nem percebe que existe uma diferença. Sempre foi assim, tipo, sempre choveu, sempre fez sol, não mudou nada na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês são preconceituosos? Todos nós Com somos. certeza. É óbvio que somos, né, cara? A gente é machista, sexista, a gente é isso, né? A gente não tem como fugir disso, porque tem uma estrutura que construiu a gente dessa forma. Você pode até refletir o teu Não é nem córtex. nossa culpa. Cara, a culpa é um sistema de controle muito bacana, muito maneiro, assim, né? A religião soube se apropriar muito da culpa e usar ela para controlar nosso comportamento, né? Ou seja, responsabilizar o indivíduo. Olha de novo a questão do indivíduo e do individualismo atravessando aí, né? Ela é um sistema de controle importante para a gente, mas não é questão de culpa. A questão é você entender que você foi construído dentro de uma estrutura. E quando eu falo estrutura, é um conjunto de informações que organizaram teus engramas. E você não dissolve isso com uma palestra. Você não dissolve isso ouvindo um podcast ou uma campanha. Uma carta de repúdio. Uma carta de repúdio. Sim. Hoje que mais tem a carta de repúdio. A gente tem que estar atento aos nossos preconceitos todos os dias. A nossa cultura mudou muito rápido e está mudando ainda. Então, assim, você achar que você não é preconceituoso, você pode ter uma postura em, de repente, considerar alguns ideais ou alguns comportamentos como mais adequados. E é legal isso, é importante, mas isso não vai desmanchar de uma hora para outra a estrutura que você traz internamente, na relação como você processa as informações. Nós somos muito mais, a nossa realidade é muito mais influenciada pelo nosso cérebro do que pelo que está acontecendo fora do cérebro. E as pessoas não se dão conta disso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai processar a informação da forma como ele foi construído. E isso não tem necessariamente a ver com a disponibilidade de informações ambientais,
mas sim com a importância dessas informações para o contexto onde o indivíduo está inserido. O que ele achou relevante ou não? Isso, ele seleciona informações. Porque você imagina o seguinte, eu sempre falo isso e eu acho que o Wesley fala bastante isso. Essa parte do cérebro é cara pra caramba, cara. É uma parte muito cara, o córtex pré-frontal, certo? Ele gasta muito metabólito. E o que essa parte faz? Ela faz um processamento adicional. Ela, na verdade, faz um processamento mais complexo. Ela pega o processamento que está lá na base do cérebro e cruza ele com um monte mais de informações e tira dali um... E esse córtex pré-frontal, essa capacidade de fazer esse processamento adicional, ele faz com que a gente não processe todas as informações. Que a gente selecione quais as informações a gente vai processar, inclusive do ambiente. Então você não vai pegar todas as informações, você vai pegar as que são relevantes. E as que são relevantes para o conjunto. O pessoal chama crença, prefiro falar comportamentos controlados por regras, né? A gente vai pegar as informações relevantes que confirmem as nossas regras. A nossa percepção do ambiente é completamente enviesada. Por isso que eu falei para gente que aqui a gente está em vários ambientes diferentes, não tem um. Tem uma multiplicidade de ambientes. Tipo, tu escolhe o que vai comprovar... Tu não escolhe nada. Tá. Você é o produto da porra da escolha do teu cérebro. Mas o teu córtex pré-frontal, ele escolhe o que vai comprovar a ideia que ele já tem, digamos. O modelo... Ele é teimoso, sim. Ele escolhe o que é útil, sei lá. Isso. Tipo, nesse momento o meu cérebro tá vendo 1 milhão de coisas, sabe o peso da minha camisa e tudo, mas eu tô selecionando o que tu tá falando. Sabe, você nem tava prestando atenção no peso da tua camisa. Quando você falou isso, você começou a prestar atenção. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!